Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hoje com o time completaço aqui, hein? Guilherme, eu e o grande Pedro. Aqui, ó, hoje eu vou acertar aqui, meu Deus do céu. Estamos aqui uniformizados. Efeito espelho, efeito espelho. Efeito espelho, exatamente. Aqui, ó, estamos aqui uniformizados, CMS Cast. Muito bom. Gui, Pedro, saudades de vocês. Dos últimos vocês me deixaram sozinhos aqui. Que isso, você nunca tá sozinho. Você tá com a gente no coração. Sem contar que todo dia a gente se fala, Thames. Exatamente. Não, eu tô falando aqui no CMS Cast, exatamente. Com certeza. E hoje nós temos um entrevistado de peso aí, né, Edu? Exatamente, muito, cara. Muito Thames, patrocinador. Fala, Pedro. Uma das coisas que é importante a gente pegar e falar é que todo o vídeo nós estamos sorteando um ingresso para o CMS. E muitas das vezes a gente deixa para falar no finalzinho. Então, se você está assistindo esse vídeo, você comenta #CMScast 20 anos, que você vai estar concorrendo a um ingresso para o CMS que vai acontecer no dia 6 de novembro, lá no Promagno. Não é Promata igual o Tobellini fala, tá? Eu falei uma vez isso, agora já. Uma vez eu falei. Quem vê até acredita. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal onde você está assistindo. Pode ser no Tobellini, pode ser no Credcast ou no Contraponto. E aproveita que a gente vai ter bastante spoiler hoje, com um baita convidado hoje aqui no CMS Cash. Então, vamos começar de uma vez. Vamos chamar ele aqui para o nosso palco. Vamos receber Pedro Braga, da Serasa Experian. Pedro, prazerzaço receber você aqui no CMS Cast. Estamos aí praticamente nas últimas gravações do nosso pré-CMS Cast, que a gente vai estar lá no dia 6 de novembro, para 12 horas de transmissão. Já me sinto até cansado, viu, de falar isso. Boa, turma. Pô, super obrigado aí. Obrigado aí pela oportunidade de bater um papo aqui com vocês, Edu, Gui, Pedro, Xará. É super prazer estar aqui com vocês e poder bater um papo e dividir um pouco de conhecimento aqui. Pô, que legal. Muito bom. Cara, e aí vocês estão aí com uma parceria, né, com patrocínio lá com o CMS. Queria te perguntar como é que vocês estão vendo, né? Essa é a 20ª edição. A gente está com uma expectativa aí para receber lá quase 2.000 convidados, né, participantes que vão estar lá no evento. Como é que vocês estão vendo esse evento? Quais as expectativas, né? Vocês vão estar com stand lá também, vai ter aquele cafezinho, sem dúvida. Que mais que vocês estão esperando aí para todo esse processo, todo esse evento do CMS? Conta um pouco para a gente. Maravilha, Edu. Acho que assim, o CMS é um evento super bem organizado, fantástico. A gente acompanha já, né, há muitos anos. A minha vai ser a primeira oportunidade de participar, então a expectativa lá em cima de encontrar super feras do mercado, né, entender um pouco das tendências, poder compartilhar aí com todo o mercado o que a gente aqui na Serasa Experian também está trazendo de novidade, o que a gente está vendo de tendência, né, ter a oportunidade de conversar com clientes, entender melhor as dores deles e entender como a gente ajuda o mercado como um todo. Legal, bacana. Deixa eu emendar aqui a pergunta, porque, o CMS, 20º ano, maior evento aí que a gente tem de crédito e cobrança, e é legal a gente saber que o Serasa está participando dessa vez. A gente vai ter realmente uma participação super especial com vocês lá, e eu queria que você trouxesse um pouco da visão Serasa, de como que vocês estão enxergando esse mercado em relação a tendências relacionadas ao mercado de crédito e cobrança, que talvez até novidades que vocês podem estar apresentando lá dentro do CMS, que o pessoal pode esperar também do Serasa lá dentro. Boa, Gui. Pô, super legal essa pergunta. Eu acho que assim, o mercado de crédito e cobrança, principalmente, né, durante a pandemia e o pós-pandemia, né, foi uma montanha-russa. Então, sobe taxa de juros, desce taxa de juros, aumenta a inadimplência, ameaça baixar a inadimplência, volta a inflação. Então, a gente tem vivido um momento, né, atípico, considerando,
né, o que era o histórico anterior, o que faz com que as empresas, os credores, tenham que ter a capacidade de reagir muito mais rápido, precisem de cada vez mais informação aí dos consumidores, das empresas, para poder tomar uma decisão, né, não só assertiva, mas justa, né, como a gente fala muitas vezes aqui, de crédito, conseguir, né, conceder aquele crédito adequado para o consumidor, para a empresa, para o empresário que está precisando desse crédito, de forma que ele consiga girar a economia, girar o seu negócio, mas sem ficar inadimplente, né, e se ficar inadimplente, né, ter o apoio necessário aí para poder saldar suas dívidas e voltar a tomar crédito novamente. Então, o mercado tem mudado mais rápido do que mudava antes, como tudo, né, na economia em geral, e cada vez mais os nossos clientes estão precisando, né, de automação, de soluções mais integradas, soluções mais convergentes, sem, obviamente, né, perder a governança, perder a capacidade de compliance, de auditoria, de garantir, né, que todos os processos estão rodando direitinho e, ao mesmo tempo, ter eficiência operacional, né? Está cada vez mais apertado o cenário, então o que a gente tem tentado dentro da Serasa Experian, não só através dos nossos dados, né, que são bem reconhecidos no mercado pela sua potência, pela sua capacidade aí de discriminação, mas também incluindo cada vez mais tecnologia que traga inteligência, eficiência operacional, automação, para que o cliente possa focar no seu business, que é conceder o crédito, quer fazer a venda, né, e não invista tanto tempo em entender dados, em criar seus próprios lakes, em manipular dados, em comprar tecnologia, integrar tecnologia, que a gente sabe, tecnologia é cada vez menos complexa, mas sempre gasta bastante trabalho. Eu estava até conversando com um cliente recentemente, né, que ele fala, pô, parte do dinheiro que eu emprego em tecnologia, em times próprios de TI, eu poderia estar emprestando esse dinheiro, que é o meu negócio. Então, o que a gente vê de tendência é isso, como a gente, Serasa Experian, traz mais automação, traz mais tecnologia, com toda a potência dos dados que a gente tem para esse mercado. Legal, Pedro. Pedro, assim, você passou um pouquinho aí as mudanças que a gente teve nos últimos anos. A gente viu que teve uma chuva de novos dados circulando no mercado, né? E, assim, novos Boreais, acabou surgindo Boreals, acabou também despontando. Como que o Serasa Experience vem se organizando para criar valor para a disponibilização destes dados e para diferenciar no mercado? Super boa pergunta, Xará. Eu dei um spoilerzinho na pergunta anterior, mas reforçando e entrando um pouco mais no detalhe nesse ponto, os dados estão... O volume de dados é cada vez mais brutal, né? Principalmente no pós-pandemia, com a digitalização forçada dos negócios. A gente tem muito mais dado, a gente tem um consumidor que é mais digital agora, né? Que interage menos no físico e mais no online. Isso, né, traz dados super relevantes de comportamento, dados de o que ele está consumindo, para que ele está consumindo, como, quando. Então, o volume de dados disponíveis hoje é muito grande, cada dia maior, mas os dados por si só já não são mais suficientes, né? Primeiro porque a gente precisa de uma capacidade de processamento desses dados, né? Porque ter muito dado muitas vezes mais atrapalha também do que resolve, tira o foco, tira a assertividade ali que a gente precisa. Então, como a gente vem trabalhando, não só também trazendo dados novos para o mercado, né, sets novos de dados, todos esses dados tratados com inteligência, a gente já usa há alguns anos modelos de machine learning. Aqui temos adotado cada vez mais as práticas aí de inteligência artificial, que é um mote super interessante até do evento desse ano. E além dos sets de dados, como eu dei o spoiler antes, tecnologia. Então, uma tecnologia fácil de ser utilizada, implementada, fluida, conectada, para que, além do acesso aos dados, o cliente possa utilizar o que a gente tem de melhor da diversidade de dados que nós temos, combinando com os dados que ele mesmo tem, do cliente dentro da casa dele ou dos prospects que ele tem, mas com uma tecnologia que permita combinar esses dados de forma fácil, entender o comportamento, a necessidade,
o que é atrativo para aquele consumidor ou para aquela pequena empresa, e de forma simples, com governança, compliance, segurança, ele possa focar na decisão de negócio. Então, qual é o crédito adequado, qual é o limite adequado, qual é a taxa adequada, qual é a volumetria, né, em que eu vou vender uma mercadoria ou um serviço. Então, desde a tomada de crédito de um empréstimo, de um financiamento, até a venda de uma mercadoria num B2B, numa indústria para outra indústria, ele poder facilmente combinar esses dados, tratar de forma simples esse grande volume de dados, podendo chegar numa decisão de negócio assertiva e de forma rápida, né? Velocidade hoje em dia é cada vez mais importante. A gente sabe o volume de novas empresas entrantes, startups, fintechs, e muitas vezes tentei, né, em tomar o crédito em uma empresa em questão de minutos. Se demorou para responder, eu já vou na do lado, e se eu tenho uma experiência mais fluida e mais rápida, eu acabo tomando crédito nessa outra empresa, emitindo um cartão. Então, nosso objetivo aí, o que a gente tem trabalhado bastante duro, é exatamente fornecer o dado com a inteligência baseada em tecnologia. Muito bom. Ô Pedro, bom, eu vi que você comentou um pouco sobre inteligência artificial. Queria aprofundar um pouco mais esse tema, até porque é um dos temas principais aí que a gente vai ter no CMS esse ano também. O que vocês têm feito de novidade em relação à inteligência artificial, né? Você falou um pouquinho sobre a questão da decisão do crédito, mas eu entendo que a inteligência artificial também pode trazer algum processo de aceleração de entendimento do comportamento também do consumidor e conseguir ajudar nesse cenário. E o Serasa Experian é uma empresa que tem aí um volume gigantesco dessas informações, tem acordos muito legais aí no mercado, parcerias super bacanas. Então, eu acho que é legal você comentar um pouco, porque vocês realmente são um lake gigante assim, de informações e que, de alguma forma, a inteligência artificial pode e deve acelerar não somente a leitura dos dados, mas o processo de decisão. Então, acho que eu queria entender um pouco do que vocês estão planejando e estão já executando que está dando super certo. Se tiver algum case, alguma coisa, acho que seria bacana a gente ouvir também. Boa, Gui. Assim, a Serasa Experian é a maior data tech, né, aqui do Brasil, e a gente tem o maior banco de dados da América Latina, né, quando a gente fala de dados não só para crédito, mas para outros fins também. Então, o volume de dados é brutal. Então, eu diria até que não é uma questão de ser importante o uso da inteligência artificial, a gente já está num ponto há alguns anos que ela é imprescindível, né? Sem a inteligência artificial, e a gente, quando fala em inteligência artificial, a gente tem alguns sabores, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui desses sabores e como a gente já está utilizando aqui dentro, é imprescindível. Então, a gente usa já há alguns anos machine learning, né, para processar esse volume brutal de dados, entender quais são as variáveis que realmente importam, por exemplo, na hora do cálculo do score do consumidor, né, de uma série de scores e atributos personalizados e específicos, seja para uma indústria, seja para o mercado, seja para um tipo de produto que nós temos aqui dentro de casa. Investimos muito na parte que hoje é uma preocupação, que é o que a gente chama no explainability, ou seja, a capacidade, né, da gente entender as conclusões que o machine learning chegou. Então a gente está bastante avançado nisso aqui dentro de casa. Então, machine learning é um sabor que a gente usa no processamento de dados, a gente usa para auxiliar no cálculo dos scores, e isso tem nos permitido, né, ter uma vantagem competitiva grande, uma assertividade, uma discriminação diferenciada usando essas tecnologias. A gente tem adotado também um outro sabor da inteligência artificial, né, que é a parte de deep learning, usando redes neurais, não só para processamento de dados, para a parte de antifraude também, né, uso de biometria para a gente garantir que o consumidor, né, que está querendo tomar aquele crédito é ele mesmo. Então, técnicas avançadas aí de deep learning para evitar o deepfake, que está, né, cada vez mais sofisticado, mas a gente também tem usado esse tipo de tecnologia para combater, né, esse tipo de problema. E acho que o que acabou popularizando bastante a inteligência artificial nos últimos anos, né, foi o Generative AI, que é a capacidade da máquina entender uma linguagem mais natural, da gente se comunicar com a máquina de uma forma mais natural, também já está sendo usado aqui dentro de casa.
a gente tem usado na parte de modelagem de dados, então a gente está com uma solução super nova aí no mercado, né? Assim como a gente tem visto o Generative AI sendo usado em copilotos de desenvolvimento, da mesma forma a gente já tem disponível aqui para usar na modelagem de dados. A gente tem Generative AI para explicar. O nosso book de dados é gigantesco, tem bastante dado, obviamente cada um, né, tem o seu propósito, o seu fim, e muitas vezes a dificuldade é entender que dado serve para quê, para resolver que problema. A gente já tem um assistente usando o GenAI aqui que consegue, né, a partir de uma pergunta de um engenheiro de dados, né, olha, pô, quais são os atributos de renda que vocês têm, e já traz qual é qual, para que serve, então consegue conversar ali e já ter essas informações de bate-pronto, que às vezes, né, antigamente levaria horas estudando um manual, tentando entender o manual. Hoje está bastante mais fácil. A gente tem usado o Generative AI para gerar a parte de documentação de modelos, né? Esse é um tema regulatório que a gente sabe que para os nossos clientes dá bastante trabalho. Quando eu crio um modelo, um score novo, um behavior novo, eu tenho que gerar toda uma documentação para compliance, para auditoria. Então a gente já está usando esse tipo de tecnologia para criar esse tipo de documentação automaticamente. Alguns outros cenários aqui também para, por exemplo, usar em mesa de crédito, né? A gente sabe que quando uma decisão de crédito deriva para a mesa, existe um grau alto ali de inferência da pessoa que está avaliando, obviamente seguindo o protocolo, seguindo um treinamento, mas é uma pessoa avaliando. Então a gente também já está finalizando aqui, está em fase de testes, um assistente aí baseado em GenAI para auxiliar nessa validação na mesa de crédito, podendo não só automatizar um pedaço significativo das decisões que antigamente eram derivadas para uma pessoa tomar, assim como também apoiar quando essa decisão cair com uma pessoa, ela tem um embasamento técnico, uma facilidade ali para poder tomar essa decisão de forma mais rápida e de forma mais assertiva. Então, assim, esses são alguns exemplos, além de toda a parte de geração de insights do próprio business do cliente. Então, ele usando aqui as nossas soluções de software junto com os nossos dados, a gente tem AI por trás, gerando insights, mostrando onde o business está andando, onde não está andando, aumentou a taxa de aprovação, reduziu, por que variável nova pode ser usada, e assim por diante. Desbloqueia uma infinidade de aplicações. E isso é interessante porque, assim, o Serasa tem todo tipo de cliente, né? Tem desde da grande corporação que tem lá o profissional com uma robustez maior para interpretar aquela informação, né? Que vem de um determinado score e assim por diante, como tem também aquela indústria menor que tem ali um analista que tem pouco conhecimento e não consegue fazer. E a inteligência artificial, ela tende a facilitar essa questão generativa, né? Eu acho que isso é bem bacana mesmo, viu, Pedro? Parabéns mesmo. O termo que eu gosto de usar é que ela ajuda a democratizar o acesso à tecnologia e às ferramentas, né? Antigamente, só as grandes empresas com bastante capital conseguiam investir pesado em tecnologia e acabavam tendo esse benefício. Os pequenos acabavam, né, com processos muito manuais, mas eu acho que principalmente a Generative AI, apoiada com os outros sabores que a gente está conseguindo democratizar. Então, hoje aqui, quando essas soluções que eu acabei de comentar e compartilhar com vocês, que a gente vai mostrar lá no nosso stand, tá? Então, o pessoal que estiver assistindo, vai lá no stand da Serasa Experian, que a gente vai demonstrar tudo isso. Os pequenos também vão ter acesso e de forma simples, de forma intuitiva, democratizando aí. A tecnologia tem que ser algo que apoie todos, porque no final, lá na outra ponta, a gente tem um consumidor, a gente tem uma empresa precisando de um serviço, precisando de um produto, precisando de um crédito, e a gente pensa não só em ajudar os nossos clientes diretos, mas como a gente ajuda a sociedade, os consumidores, as pequenas empresas a prosperarem aqui no nosso país. Pessoal, queria puxar um pouquinho de sardinha aqui para o ramo que eu costumo dizer que é o meu grande negócio da minha vida, que é cobrança, né? A Serasa Experian tem um produto que eu vou dizer para você que eu vendo sem ganhar comissão, que é o Serasa Limpa Nome, né? Que eu falo para todo mundo que eu, se fosse hoje um gestor de uma carteira inadimplente, para mim seria o primeiro produto que eu tinha que ter, porque para mim ele tem poder, né? Pelo nome da Serasa Experian, pelo conhecimento que todo mundo tem, e pelo que vocês trabalham também como um grande produto para apoiar o processo de negociação.
queria que você falasse um pouquinho como é que vocês veem esse produto e como é que vocês ainda pensam em evoluir e como é que vocês veem exatamente a importância dele para esse mercado de recuperação de crédito. Pô, obrigado, Edu, por essa pergunta, porque assim, o Serasa Limpa Nome é um produto que nos orgulha muito, né? Ele nasceu de uma missão nossa e de uma vontade muito genuína de ajudar o mercado, ajudar na inclusão financeira, ajudar os consumidores, né? Por muito tempo a gente ficou só de um lado, né? Que era apontando a negativação, mostrando, né, o perfil dos consumidores, mas a gente entendeu que a gente, para cumprir essa missão de ajudar na inclusão financeira dos consumidores, a gente precisava ir além, e aí nasceu o sonho do Serasa Limpa Nome. Então, ele é uma solução, é um produto em que o nosso objetivo é efetivamente ajudar a população, né, e as empresas, as pequenas empresas, a que elas voltem a ter a capacidade de tomar crédito. Então, a gente investiu muito, muito, muito nessa solução nos últimos anos. É uma solução que hoje a gente tem mais de 1.000 parceiros conectados nela. É uma solução que hoje a gente já é capaz de consolidar todas as dívidas que um consumidor, uma pequena empresa tenha em um único boleto, já aceita Pix. A gente tem cerca de 23 milhões de usuários conectados, né, e ativos na base do Serasa Limpa Nome, e vou dar um número aqui que é bem expressivo e mais uma vez deixa a gente orgulhoso, que são 6,4 bilhões de dívidas limpas de reais, 6,4 bilhões de reais em dívidas que foram limpos nos últimos 12 meses. Então, o que a gente foca muito, a gente faz os feirões, né? Agora em novembro a gente tem um novo feirão do Limpa Nome. Eu já fui voluntário no feirão por 2 vezes, é super gratificante ver ali que a gente está conseguindo ajudar, né, a população a resolver os seus problemas, a limpar a sua dívida de uma forma simples, fácil, compreensível, sem ter que ligar para credor a credor, né? Muitas vezes só pelo telefone a gente não resolve, o consumidor tem que se deslocar a algum outro lugar, e com a gente hoje, não só no feirão, mas pelo site, pelo app, ele consegue facilmente entender suas dívidas, gerar um boleto único, parcelar esse boleto, eventualmente ou pagar no Pix, como eu comentei. Tem uma novidade nova agora aí, que é a conexão com o WhatsApp. Então, não só acessar, ver as suas dívidas, né? Então, poder fazer todo o trâmite ali pelo WhatsApp é uma super novidade que a gente está trazendo. Então, a gente sabe que o WhatsApp hoje, né, de cada 10 usuários, 10 utilizam o WhatsApp, então, cada vez mais fácil e intuitivo. O feirão, quando é que está previsto o feirão? Qual é a programação? Agora em meados de novembro, tá? A produção está pegando a data exata aqui para mim, mas é agora em meados de novembro, então já está propaganda lá no nosso site, já tem todas as divulgações. Então, quem tiver com uma dívida aí, não deixe, lembrando que o feirão, ele não a gente tem, né, ele presencialmente, mas a qualquer momento, tanto pelo app quanto pelo site, agora pelo WhatsApp, o consumidor ou a pequena empresa pode acessar, ver suas dívidas e rapidamente, de forma bem intuitiva, limpar o seu nome ou limpar, né, os débitos aí que estão atrapalhando a tomada de crédito. Excelente, excelente. Pessoal, Pedro, primeiramente, muito obrigado. A gente vai encerrar nossa entrevista agora. Foi sensacional ouvir aí o que o Serasa Experian está trazendo de novidade para o CMS. Lembrando a todos, pessoal, falta hoje exatamente uma semana para o CMS. Então, a gente, na semana que vem, na quarta-feira, estaremos todos lá. Edição super especial, né? Edição de 20 anos do CMS, Financial Innovation, e a gente fica super feliz aí de ter um parceiro igual o Serasa participando desse processo, e a gente fica super feliz também de poder bater um papo com um cara tão inteligente, que traz muita novidade pra gente aí. Muito obrigado, viu, Pedro? Vou deixar eu vou perguntar pro nosso Pedro agora. Pedrão, tem alguma coisa que você quer falar para finalizar? Pedro, eu quero agradecer você aqui pela disponibilidade de trazer os spoilers, que a gente tem essa missão aqui no CMS Cash. Então, você trouxe baitas spoilers aqui pra gente, o que o Serasa está mostrando para o mercado. Muito obrigado. Não se esqueça, tá? Eu e o Tambellini, nós estamos concorrendo em categorias diferentes, então você pode votar tanto no Tambellini quanto em mim no CMS.
até sábado está válida a votação lá das pessoas, dos 50 mais influentes do mercado de risco e finanças. Vou entrar, vou votar aqui, assim, é um super prazer e agradecer esse espaço, né, não só nesse bate-papo aqui, como também da gente participar no evento, estamos super honrados. E falando em spoiler, vou deixar um spoiler final aí para vocês, em breve, né, fiquem atentos aí que a Serasa Experian vai trazer a nova era do crédito para o mercado brasileiro. Então, fiquem atentos aí que na semana que vem tem novidades quentes aí em todas as mídias e, obviamente, lá dentro do CMS também a gente vai levar essas novidades. Passa lá na nossa casinha de vidro lá e já conta já lá, porque a gente vai estar transmitindo lá 12 horas lá, passa lá para a gente bater um papo, tá bom, Pedro? Encontro vocês lá. Valeu, obrigadão. É isso Obrigado, aí, pessoal. viu? Obrigado. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado, gente.